各位议员， Senhores deputados, vamos começar nossa reunião. Hoje, em ordem do dia, é a sessão de perguntas e respostas sobre o relatório da SLA para o ano financeiro de 2016, com a presença do chefe do executivo. E antes de mais, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço pela presença do senhor chefe executivo, membros do Conselho Executivo e os restantes representantes do governo. E, de acordo com a deliberação da mesa, os deputados intervêm de acordo com a ordem de inscrição e só podem colocar uma pergunta de cada vez, sem excederem 2 minutos. E hoje, 32 deputados inscreveram-se para usar a palavra. Então, vou já passar para o deputado de Pseucai. Faça favor. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. As propostas para o 15º Plano Quintal aprovadas pela 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central definiram o objetivo de expandir a abertura ao alto padrão e abrir novas perspectivas para a cooperação e benefícios mútuos. Uma das 4 experiências formuladas pelo Presidente Xi Jinping durante a visita a Macau no ano passado foi construir uma plataforma de abertura ao exterior de nível mais elevado e promover a cooperação abrangente de benefícios mútuos com os países lusófonos. As SLAC deste ano definiram pela primeira vez o reforço do intercâmbio comercial, financeiro e cultural com os países de língua espanhola como prioridade. Senhor Chefe Executivo, como é que o Governo vai aproveitar melhor as funções do Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e alargar o respectivo leque de serviços e funções para promover a cooperação financeira entre Macau e esses países, criar um ambiente de negócios mais propício à promoção da cooperação financeira e reforçar a função de Macau como pivô financeiro nessa cooperação. Há políticas ou rumos concretos para atrair mais instituições financeiras desses países para se estabelecerem em Macau ou na zona de cooperação e promover entre Macau e esses países o uso do renminbi, o investimento em financeiro transfronteiriço, a cooperação nas finanças verdes e a construção de redes de liquidação. Obrigado. 请行政长官回答。 Chefe executivo, obrigado pela questão do deputado Pseucai. Macau e Hanqin. Acho que a interação entre as duas regiões temos de exercer as nossas próprias características e, ao mesmo tempo, também exercer as nossas vantagens na Grande Bahia. Acho que é já a estratégia do nosso Estado. E durante este desenvolvimento, a cooperação entre o nosso Estado e os países de língua portuguesa e espanhola, acho que vai ser um papel muito importante. E já nos inícios do corrente ano, em Hanqin, da Comissão e o RAM, já começou este trabalho e com a criação deste centro para exercer o papel de Macau enquanto uma plataforma no sentido de ajudar os países de língua portuguesa para apoiarem o seu desenvolvimento no nosso Estado, incluindo também os países de língua espanhola. Servindo esses países, incluindo na via de jurídica, contabilística, também dando assim mais informações a estes países, mesmo de forma online ou offline, seguindo um mecanismo já mais amadurecido. E através desta plataforma podemos, tal como instituições financeiras destes países, aliás, a AMCM já teve contato, já acordos com 8 países, ou estas instituições financeiras, aproveitando esta plataforma para também formar quadros qualificados daquela área. Acho que primeiro tem a ver com o mecanismo e segundo já faseadamente vamos continuar a forçar a cooperação com estes países. E a questão é para a promoção
de uma troca recíproca do renminbi. Já com o Brasil, já existe este mecanismo de troca recíproca. E por isso, através da utilização do renminbi, criando um mecanismo permanente, dando mais conveniência o uso do renminbi. Acho que também já no Banco da China, também, enquanto o Banco de Liquidação também está a fazer isto, incluindo os países de língua portuguesa, espanhola, também pode facilitar o nosso mercado das obrigações, incluindo o nosso Estado, já abrangendo 1 bilhão de renminbis. Por isso, vamos aprovar este mecanismo e o governo criando tais reuniões para forçar a cooperação com estes países, atraindo mais investimentos para investir em Macau e em Hengqin. Primeiro temos de fazer com esta plataforma para atrair os países a chegarem a Macau e Hengqin. E neste momento está em fase de negociação sobre um centro para a formação do pessoal de seguros, para ser uma base para a formação destes profissionais. E também sobre a petaca digital, foi encarregado uma instituição financeira para a tal tarefa e através desta de inovação, o pagamento, liquidação, para ser certos efeitos. E como Macau está aberto ao exterior, queremos aproveitar esta plataforma e de forma mais ativa. Também podemos ver que nestes últimos anos, instituições financeiras também tiveram contato com os países da Europa e também promovendo, podendo continuar a prover as funções desta plataforma. Obrigado pela sua questão colocada. Choi Sai-ping. Obrigada, Sr. Executivo. Deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente. Ontem, no relatório das Lagos, o chefe executivo referiu que ia tomar a iniciativa de se articular com o 15º Plano Quintal do país ao escutar amplamente as opiniões dos diversos setores sociais, o que merece todo o meu apoio. De fato, a nova jornada do 15º Plano Quintal é um período crucial para consolidar as bases e envidar esforços abrangentes. Na quarta sessão plenária do 20º CCPC, já foi publicada a proposta nacional do 5º Plano Quintal, no qual constam as novas exigências sobre o desenvolvimento de Macau, incluindo reforçar a cooperação com o interior da China nas áreas econômica, comercial, tecnológica e humana e aperfeiçoar políticas e medidas que facilitem o desenvolvimento e a vida dos residentes de Hong Kong e Macau no interior da China e desenvolver com forte apoio da pátria as suas vantagens evidentes na ligação ao mundo. Senhor chefe executivo, quanto à articulação entre o terceiro Plano Quintal de Macau e o 15º Plano Quintal do país e em todo enquanto o novo conteúdo do país em relação a Macau, quais são os rumos e medidas concretas e indispensáveis que podem ser partilhadas conosco com antecedência? Obrigado. Obrigado pela questão do deputado Choi Sai-ping. Sim, como todos sabem, que o quinto Plano Quinquenal que já foi aprovada por isso em março. Sim, porque o segundo plano vai ser aprovado e segundo este plano, para além do nosso país, para além do plano quinquenal, então também vai ser incluído os planos da RAEM e da RAEC. E vão ouvir as opiniões da sociedade. Segundo o 15º Plano Quinquenal, segundo o que foi publicado, trata-se daqueles 5 anos bastante importantes para o desenvolvimento e também para a modernização. Trata-se de um plano bastante importante
e Macau sendo uma região administrativa especial, e também temos o segundo plano quinquenal da AIM, pois, como todos dizem, que Macau tem com forte apoio da pátria para ligação ao mundo. Por isso, não só trata-se de uma matéria que temos de discutir, mas no futuro, com a promoção do 15º Plano Quinquenal, também temos de esforçar-se baseado no nosso segundo plano quinquenal. Por isso, há que haver um desenvolvimento. Segundo este plano, 15º Plano Quinquenal, há algumas partes que posso partilhar connosco, uma com a área financeira. Há que haver uma diversificação adequada da economia, e também podemos ver que podemos aproveitar com o desenvolvimento conjunto do plano quinquenal, porque também temos, temos desenvolvido o estudo entre o desenvolvimento do parque industrial. Também vamos realizar, articulando com o nosso plano 15º Plano Quinquenal. Sim, porque termina em 2030, por isso isto também coaduna-se com o plano da zona de cooperação. Por isso, há que haver uma diversificação adequada da economia. Por isso, quanto à articulação com o segundo plano quinquenal e quanto há que haver uma conexão com as infraestruturas no nosso país, e também há que haver a gestão das entradas fronteiriças, e também com a mercadoria, com a entrada de passageiros, sim, porque segundo o plano da zona de cooperação, há que haver uma articulação com os postos fronteiriços. Por isso, na área da segurança, vão implementar diferentes planos. E quanto na área cultural e assuntos sociais e cultura, tendo em conta o desenvolvimento, ou seja, a política do +4 e das áreas e das 4 novas indústrias, essa é uma matéria bastante importante. Por isso, tendo em conta o desenvolvimento, vamos, na área da economia e finanças, vai ser desenvolvido o Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias, e há que promover o desenvolvimento da gestão do parque industrial, porque ao longo destes últimos 10 anos, depois não só desta área, mas também realizei muitas visitas a Zhejiang, e também naquela altura, durante a visita, sim, trata-se de um modelo que já é, por isso podemos desenvolver quanto à implementação dos quadros qualificados e também à respectiva formação. Por isso, vamos desenvolver a Universidade de Macau em Hangzhou, porque trata-se vai ser criada uma cidade universitária da educação internacional de Macau em Hangzhou. Por isso, vamos rumo à internacionalização de quadros qualificados através de instituições do ensino superior. Sim, temos o diretor da UMAC, o diretor Song, sim, já dispõe dessas instalações. Por isso, vamos aproveitar as instalações da Hangzhou por forma a alcançar o objetivo quanto à formação de uma base de talentos. Sim, e quanto às tecnologias, para além da conexão das infraestruturas, há que promover a construção do aeroporto internacional. Agora estão a ser realizados os ateiros, e
no total é de 1,3 quilómetros quadrados para a realização de arteiros, com uma área total e também vai ser construída um porto de transporte internacional na margem oeste do Rio das Pérolas, por forma a melhorar, ou seja, a posição de Macau enquanto e com o nosso plano quinquenal também vamos ouvir as opiniões do público. E quanto à coordenação e da conexão com a Grande Bahia. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, deputada Loyi Peng. Obrigado, Presidente, caros colegas. Segundo os dados dos Serviços de Estatística, os censos dos primeiros 3 trimestres de 2025, o número de recém-nascidos diminuiu 490 face ao mesmo período do ano passado. Com a redução estrutural da população em idade escolar, muitas escolas enfrentam a falta de alunos, a redução do número de alunos por turma, a distribuição de recursos pedagógicos, entre outros, afetando a qualidade da educação e a estabilidade da equipa docente. O Governo já tomou a iniciativa de realizar trabalhos de apoio específico, mas os problemas como a redução das turmas e a sobrevivência das escolas são cada vez mais evidentes. Segundo os dados recentes, no ano letivo de 2024-2025, registrou-se uma redução de 20 turmas no primeiro ano do ensino infantil, ou seja, uma redução superior a 10%. Entretanto, 38% das turmas do K1 têm um número médio de alunos inferior a 25, um número que também se verifica em mais de 30% das turmas de todos os anos do ensino infantil. O número máximo de alunos por turma para escolas não aderentes é de 42 e a atribuição de escolaridade gratuita para as escolas aderentes é feita com base em 25 a 35 alunos por turma. Com o número de alunos inferior a 25 é impossível satisfazer os requisitos de atribuição de subsídio e a pressão do funcionamento das escolas aderentes continua a aumentar, especialmente a era da inteligência artificial, aumenta a aposta na inovação pedagógica e a optimização dos equipamentos. Por isso, as escolas enfrentam muitas dificuldades na elevação da qualidade do ensino, na promoção da reforma curricular e na manutenção dos docentes na excelência, entrando num círculo vicioso. Senhor Chefe Executivo, vai o Governo definir planos específicos de médio e longo prazo, incluindo proceder a uma avaliação científica, reduzir de forma adequada o número mínimo de alunos por turma no âmbito do subsídio de escolaridade, ajustar o montante do subsídio, aumentar o rácio de turma-professor, promover o ordenamento dos recursos educativos e reforçar a resiliência do sistema. Obrigado, Presidente. Obrigado pelas questões colocadas. Parece que já decora todos os dados, números e também conhece bem a situação de baixa taxa de natalidade e já é uma questão que persiste há muitos anos e há semanas li uma notícia no jornal Xinhua. Trata-se de uma questão já a nível mundial. E isto não só acontece com Macau, mas sim também a nível mundial. E temos de fazer uma comparação horizontal e também vertical, comparando com as gerações anteriores. Na altura, os custos de cuidados de filhos também eram diferentes do que temos agora. E fazemos uma comparação horizontal em comparação com Hong Kong e Shenzhen e também Zhuhai. E também Cantão, para não falar de Beijing e Xangai, qual é o nível em que se situa os nossos custos de cuidados de filhos. Existe este problema de baixa taxa de natalidade, então como é que podemos incentivar os jovens a ter filhos? Trata-se de um problema a nível mundial, então temos de pensar em como resolver estes problemas e este problema agrava-se ainda mais nos países estrangeiros. Naqueles países ocidentais também o apoio é muito forte e há muitos subsídios. E no ano passado também já lançou o subsídio de assistência na infância. E com a fórmula de cálculo, de facto, isto também é igual à prática no interior da China. Será que abrangemos apenas crianças com menos de 3 anos? Ou como, de facto, a nossa prática é igual à do interior da China?
Então, como é que a RAEM vai lidar com este problema? Então, isto requer os esforços de todos para incentivar os jovens a resolver em conjunto este problema. Em relação a este problema, de facto, o governo tem algumas ponderações. Temos de avançar com estudos específicos para saber ou para avaliar, analisar este problema, porque há esta tendência de queda da taxa de natalidade e temos também de ver a situação de outros países e regiões. Por exemplo, no Japão, uma região vizinha também depara-se com este problema e, portanto, temos de avançar com um estudo específico e temos de também aperfeiçoar os recursos. E sabemos que o número de turmas do K1 também já reduziu 38%. Então, temos de aperfeiçoar a distribuição de recursos, temos de pensar como é que podemos apoiar melhor os docentes e as escolas, porque muitos graduados em área de educação já estão a trabalhar. Temos de incentivar ou promover o seu desempenho e temos de também analisar e estudar a tendência. E, em conjunto com as associações, vamos também lançar medidas de curto, médio e longo prazo para lidar com este problema. A curto prazo, a senhora secretária também vai avançar com estudo sobre o impacto da tendência de população em idade escolar nas escolas. E, portanto, espero que todos os setores sociais, em conjunto com o governo, vão lidar com este problema. E esperamos que no próximo ano, ou seja, este estudo já foi iniciado. Então, vamos tentar concluir quanto antes este estudo e vamos também aperfeiçoar o subsídio de escolaridade, ou seja, escolas do ensino infantil com alunos admitidos inferior a 25 anos. Então, vamos aperfeiçoar o subsídio assim atribuído. Temos também apoiar os docentes e ajudamos também as escolas com condições para a reconversão. Temos de fazer um balanço dos anos 80. De facto, o ensino contínuo. Há também cursos de aperfeiçoamento contínuo e também na Federação das Associações dos Operários também há um centro de aperfeiçoamento contínuo. Temos também diferentes formações disponibilizadas em belas associações. Temos também um centro de promoção de línguas que eu também frequentei. Na altura, houve professores jovens a ensinar-nos a aprender português. Então, vamos pensar em encontrar formas para ajudar as escolas para a sua reconversão. Porque mesmo nas turmas de K1 já tem menos alunos. Então, até ao primeiro ano do ensino primário, o número também vai descer, o número de alunos também vai descer. Portanto, podemos ajudar as escolas a proceder à reconversão, por exemplo, avançar com o aperfeiçoamento, com o cursos de aperfeiçoamento contínuo e naquele programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo também temos atribuídos subsídios de 6.000 petacas e agora o limite de número de alunos é de 25 a 35 alunos, mas devido às normas legais. Então temos de ver também como resolver isto e depois
há que também reforçar a comunicação e articulação entre escolas. E vamos também definir programa para a missão de alunos no ensino infantil. Será que podemos criar uma plataforma para melhorar a comunicação entre escolas? E quanto aos docentes, em conformidade com os diplomas legais, então vamos ver se podemos avançar com mudança ou transferências de docentes para diferentes fases de ensino. E vamos ver, será que isto é possível? Porque anualmente muitos docentes vão reformar-se. Então, será possível que estes professores possam ser transferidos para outras fases de ensino? E mais de 300 docentes estão nesta condição. Então, podemos ou não transferir estes docentes para desempenhar ou realizar ou desempenhar docentes de cursos de aperfeiçoamento contínuo. E temos de também avaliar a dimensão da equipe docente. E acho que cada escola também tem o seu plano. E, portanto, temos de ver ou definir um plano para a dimensão da equipe docente. Por exemplo, o número de docentes no ensino secundário geral e complementar também já é diferente. E, assim, as escolas também podem tomar a iniciativa de alterar ou ajustar a dimensão da equipe docente. E vamos também estudar a possibilidade da elaboração da lista branca. Por exemplo, podemos ou não organizar cursos de inteligência artificial, desportos, etc. Para haver cursos diversificados. Para também a formação de docentes. E, portanto, haverá mais cursos de formação para os docentes para desempenhar cargos de docentes de outros cursos. Acho que estes docentes também têm forte capacidade de adaptação, porque tem background diferente. Assim, vamos realizar diferentes cursos de formação, por exemplo, em área de tecnologia. Assim, o governo, em conjunto com a população, com foscos, vamos estudar a elaboração de planos longo e médio prazo e também para a formação da equipe docentes. Reforçamos também a comunicação com as escolas e para os próprios docentes também têm de adaptar-se à nova realidade, frequentar diferentes cursos de formação para adquirirem mais conhecimentos. E assim, o governo, em conjunto com as escolas e docentes, então, vão desempenhar funções importantes de formar a geração novas. Então, os docentes também podem, sim. Obrigado, Presidente. Obrigada. Senhor Presidente, Srs. Secretários, Srs. Membros do Governo, caros colegas, boa tarde. O meu tema tem a ver com falta de baixa de natalidade. Após a tomada de posse do Sr. Chefe Executivo, sempre que empenhou em resolver o problema de baixa, e em ambos os relatórios, a proposta das associações de mulheres em primeiro criou o subsídio de assistência na infância, o que alivia um pouco a pressão económica das famílias na criação dos seus filhos, merecendo o reconhecimento dos residentes. Segundo o novo relatório das LAGs, será alargado o acesso gratuito ao teste pré-natal
invasivo e aumentadas as vagas nas creches para crianças com menos de 2 anos, demonstrando-se a determinação do governo em incentivar os residentes a terem filhos. Segundo os dados dos serviços de estatística, tal como foi referido, o senhor que apoia, que tal como segundo os dados estatísticos, nos primeiros 3 meses deste ano, nasceram apenas 2.130 bebés, menos de 489 face ao período homólogo. E com o envelhecimento da população, a futura estrutura demográfica ficará desequilibrada. E muitos residentes, segundo muitos, quando decidem ter filhos ou não, dão atenção às medidas de curto prazo e também às políticas de longo prazo. Neste momento, o governo dispõe de algumas medidas de apoio ao nível econômico, assistência médica e cuidados, mas se conseguir reforçar o planeamento geral e coordenar as diversas áreas governativas para resolver em conjunto a baixa natalidade, os resultados serão mais notórios. Senhor chefe do Executivo, haverá condições ou não para se estudar a possibilidade, através de uma entidade especializada de coordenação, criar um sistema de políticas de apoio à promoção de um desenvolvimento equilibrado a longo prazo da população, que visa definir a política demográfica, rever a lei de bases da política familiar e lançar políticas e medidas de procriação, criação e educação com abrangência de todo o ciclo de vida em prol da construção com a população de um bom lar sustentável? Obrigada. Sim, agradeço a questão colocada pela deputada Wang Qizhen. E procriação e criação de crianças, especialmente antes da procriação, há um processo, não é? O governo e as associações e as famílias têm que dar importância em conjunto e todos têm de ter uma mesma vontade para enfrentar esta questão. O governo da Raem, de facto, quanto à questão de criação de crianças, ou por criação ou formação das crianças, o governo tem dado grande importância e tem investido muitos recursos, quer em segurança social, em educação, etc. E investimos um grande volume de despesas para essas matérias. E no ano passado, de fato, já existiam o subsídio de criação de criança e também aumentamos o montante de subsídio. E este ano mantém-se o valor de assistência na infância, ou seja, 3 anos, menos de 3 anos, com 18.000 patacas por ano de subsídio. E vamos continuar a implementar essa medida de subsídio de assistência na infância neste ano. Vamos continuar a considerar este ano. E quando a criação e procriação, tal como referi há bocado, agora, ou no ano passado, ou no próximo ano, vamos criar medidas de apoio. Por exemplo, facultamos serviços de apoio de procriação, tal como referiu um bocado, que é teste pré-natal não invasivo, para a sua popularização, para todas as mulheres em idade de procriação e mais, que tem a ver com teste ou exame físico saudável das crianças. Vamos avançar com esses trabalhos. E quando aos serviços de creche, criança com menos de 2 anos, já aumentamos as vagas. Em 2026, aumentamos a 150 vagas e também aumentamos subsídio para crianças em creches com idade menos de 2 anos. E quando as crianças com menos de 3 anos que já podem entrar no K1 ou primeiro ano do ensino infantil. E agora alguns creches estão a receber apoio do governo e alguns não recebem apoio do governo. Mas só que tem cada um o seu posicionamento diferente. E quando as crianças com idade menos de 2 anos, agora a situação como é. E depois a senhora secretária Olam vai divulgar as respectivas informações.
Mas, de qualquer modo, em 2026 já foi aumentado o número para 150 vagas. E em 2026 também vamos implementar uma medida de formação para os encarregados de crianças. E quanto à legislação, e como a Lei de Bases da Política Familiar já entrou em vigor há mais de 30 anos e é agora oportunamente realizar a revisão desta lei e para esta lei poder acompanhar com a evolução da sociedade, e espera-se que todas as sociedades ou associações possam dar ou apresentar opiniões junto ao governo em relação a essas matérias. E quanto à educação, estamos a desenvolver um estudo sobre a criação de filhos, porque a criação de filhos é um processo muito longo, desde o nascimento até ser maior. E como é que se acompanha o processo? Trata-se de uma questão ou uma questão que merece estudos. E quando a maioria subsídio de escolas para escolas, e em 2005, 2026, e quando a turma menos de 25 alunos podem pedir junto ao governo um apoio extra. E quando a essas matérias, mais tarde, a senhora secretária vai explicar mais. Obrigada, senhor executivo. Deputado Matissão, obrigado, presidente. Senhor chefe, neste mandato, o governo tem promovido rigorosamente reformas na administração pública. No início do mandato foram criados o Grupo de Liderança Reforma da Administração Pública, chefiado pelo chefe executivo, o Grupo de Coordenação de Reforma da Administração Pública, chefiado pelo secretário para a Administração e Justiça, dotados de mecanismos de coordenação intersocial para reforçar a liderança do topo. Recentemente, o governo publicou uma série de diplomas legais relativos às estruturas orgânicas e ao regime da administração pública, tais como o regime geral da Organização e Estrutura Orgânica dos Serviços e Entidades Públicas e disposições complementares do Estatuto Pessoal da Direção-Chefia, os quais são base jurídica para a reforma da administração pública. Mas foi anunciada a integração da imprensa oficial na DESAG e a transferência de algumas funções de AM para a área de transporte e obras públicas e a reestruturação dos DSAF, entre outras, o que confirma a determinação em agir seriamente na reforma da administração pública. De acordo com o novo regime geral da Organização e Estrutura Orgânica dos Serviços e Entidades Públicas, atualmente a estrutura orgânica e a criação de subunidades internas dos serviços públicos não estão em conformidade com os critérios estabelecidos, pelo que muitos funcionários públicos estão preocupados com a eventual reestruturação dos seus próprios serviços e, ao mesmo tempo, isto causa rumores na sociedade. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, o Governo vai definir o programa e a calendarização da reforma da administração pública e divulgar o respectivo plano. Obrigado. Obrigado pela questão do deputado Matissem sobre a reforma da administração. Como todos sabem, já ouvimos isto há muito tempo, por uma matéria pequena, com 33 km², com mais ou menos de 600 mil habitantes. Acho muito difícil ainda incluir aqueles que vai vem diariamente para acho que 19... aliás, em 2006 era 17 mil e tal, o nosso pessoal, e com a cota do número de trabalhadores, acho que após o retorno, nunca houve precedentes para a definição de uma cota do nosso pessoal, incluindo todos os serviços públicos. Também acho que todos sabem sobre a nossa situação, já para não falar da proporção entre a população em geral. Por que não podemos fazer isso? Não é que há
falta ou há um pouco o número de pessoas necessário assim tantos serviços públicos, mas eu tenho em conta a realidade, também sabemos antes do retorno à pátria, ou mesmo depois, sobre também as mudanças das funções dos serviços públicos, sobre a divisão do pessoal, sobre a mudança do número dos trabalhadores. E é por isso que foi falado também pelos nossos dirigentes do nosso Estado, que é reforçar a eficiência da administração, incluindo também a diversificação da nossa economia e, ao mesmo tempo, também reforçar a capacidade de coordenação. Em primeiro lugar, tem a ver com os serviços e, segundo, o nosso sistema jurídico. Então, como que pode haver uma modernização tendo em conta a realidade de Macau? Sim, é muito importante a questão da governação dentro da estrutura do governo e outro é atuar ou tomar decisões de acordo com a lei. E por isso que deste ano propomos isto. O tema também é simples e claro, que é para formar com firmeza e levar a eficiência, enfrentar juntos os desafios para promover a diversificação. É uma das exigências que nós propomos no relatório das lá. Aliás, no mês passado, o presidente Jean, antes de deixar o cargo enquanto secretário, também criou sobre o regime geral de organização e estrutura orgânica dos serviços e entidades públicos, que era um decreto-lei de 1984, e estamos neste momento, 2025, há já 41 anos, ou seja, de acordo, tendo em conta a realidade de Macau, as mudanças sociais e a estrutura dos serviços. Primeiro tem as funções, a estrutura e o número pessoal, ou seja, definindo tendo em conta estas três vertentes. Sim, esta decisão foi já aprovada pelo Conselho Executivo, também tivemos reuniões governamentais e por isso que nós divulgamos já este passo que vai ser dado. E de acordo com este programa, para o novo secretário, ou seja, o novo secretário Wong já falou que ia com 3 anos para avançar com este trabalho e foi já definido o programa neste ano, especialmente nas áreas de inspeção e justiça. Foi também falado sobre as mudanças que nós tivemos. Sim, o objetivo ou a meta é já clara, ou seja, através do mecanismo forte do governo para projetar, tal como eu referi, as 3 vertentes sobre as funções, a estrutura. Depois de ter as funções que podemos definir ou confirmar a estrutura, e estes trabalhadores, quantos são da carreira de técnico superior, quantos são técnicos e quantos são adjunto técnico. Tendo em conta tudo isto. E por isso no futuro os chefes, ou com a liderança do secretário Wong, esta vez também vai haver uma reestruturação do chave. Primeiro tem a ver com a organização, a estrutura orgânica dos serviços e entidades públicas. Também vai fazer uma
ajustamento das suas funções, que havendo esta direção para coordenação. Acho que quase todo este serviço já dispõe de uma instituição responsável pelos recursos humanos. Ou seja, uma entidade responsável pela coordenação. Estamos a pensar que temos que exercer o papel do CA e também em conjunto com o CHAF para promover este trabalho. Também com critérios subjetivos e já temos confiança com este trabalho que passo a passo para avançar com esta tarefa e já dividiu por fases. Aliás, este ano já concluímos o primeiro passo sobre o secretariado do Conselho Executivo. Sim, ou seja, para uma entidade para ser ouvido pelo chefe executivo, que já é necessário então já passar por trâmites complexos ou também por convidar membros para chegar ao executivo. Sim, já fizemos este primeiro passo. Também a fusão de serviço de justiça e imprensa oficial. Antes também, ou seja, publicação do papel dos trabalhos da imprensa oficial. Também, tal como as funções do IAM, acho que já estamos na mão dos senhores deputados, que vai ser feito através da lei. Porque também sabemos que antigamente era o Senado e tinha os seus fatores históricos. Já há uma certa idade, acho que para falar da história leva muito tempo sobre a sua evolução da estrutura, com o implemento da estrutura e também há um grande volume de trabalhadores. Aliás, também está ligado com questões das obras, higiene, também tem a ver com os trabalhos, serviços da alfândega. Acho que também há pessoal que chega lá, tal como o serviço de saúde, porque antigamente era um órgão autônomo. Para o pessoal do IAM pode continuar. Ou melhor, para servir melhor a população, exercendo de máximo o seu papel. Por isso, acho que na primeira fase, até o próximo ano, acho que não é necessário já dar uma explicação. Acho que já houve um programa sobre o programa e temos que fazer isto passo a passo e todos em conjunto para chegar a esta meta. Ou seja, até 2029 vamos concluir isto através. Sim, o melhor vamos tentar fazer isto até esta data, mas para a reforma administrativa, incluindo também do nosso Estado, também houve mudança deste governo central até outros governos das províncias ou não. Mas estou convicto e em conjunto com toda a sociedade para haver uma modernização da nossa administração, que envolve a modernização da estrutura e das respectivas funções, incluindo o pessoal, e espero que podemos concluir esta tarefa até 2029. Sim, acho que tenho dito em relação a isto que o trabalho árduo e difícil, mas só que com o esforço de todos nós, incluindo os trabalhadores da função pública,
temos verificar quais as matérias que temos de rever para ser o papel de todos os trabalhadores da função pública e servir a toda a sociedade. Acho que cada serviço, incluindo os seus trabalhadores, podem apresentar suas opiniões para aperfeiçoar ou optimizar toda a estrutura do nosso governo. Sim, estamos determinados e também verificar, saber quais são os problemas existentes, adotando uma postura ativa e para levar a sua capacidade e através de todos estes esforços para levar a eficiência administrativa e enquanto trabalhadores da função pública que também para ter em conta a sua posição a nível da sociedade. Obrigado pela questão, deputado Ma. 多謝行政長官。 Obrigado, Sr. Chefe Executivo, deputado Lançonho. Obrigado, Presidente, Excelência Executivo. O meu tema 2 tem a ver com a pressão e desafios dos funcionários públicos. No próximo ano, o Governo irá envidar esforços para promover a reestruturação dos serviços públicos e a determinação de dotação de pessoal, etc. E compreende-se que se pretende, através de reforma, elevar a eficiência do funcionamento do Governo e optimizar os serviços públicos. Nos últimos anos, têm vindo a receber queixas de muitos funcionários públicos sobre o aumento do volume de trabalho, a falta de pessoal e a dificuldade em contratar pessoal, o que se os obriga a trabalhar, exercer o trabalho escolhido provoca diversões, o que não só prejudica a saúde física e mental e o seu desempenho, como afetam lidar com a sua família e as relações interpessoais. Recentemente circularam rumores que deviam alterar o horário de trabalho, o regime de aposentação, os que deixou bastante preocupados, mas infelizmente o Governo refutou tempadamente os rumores, receitando calmantes. No relatório das LAB para o próximo ano refere-se que vão ser reorganizar funções dos serviços públicos conforme o princípio de ajustamento de competências mediante gestão centrada e efetuando a optimização e controle do número de cotas. Uma vez que não sabemos qual é o projeto concreto, espero que o processo de promoção respectiva, reestruturação e determinação da dotação pessoal dos serviços, o Governo dê mais atenção e equilibre o volume de trabalho dos funcionários públicos, a depressão de recursos humanos, bem como aperfeiçoe os regimes de promoção, aumento salarial e incentivos de diferentes carreiras, a fim de proporcionar melhores garantias para o desenvolvimento da carreira profissional dos funcionários e para os seus salários serem razoavelmente aumentados. Senhor Chefe Executivo, face às diferentes pressões, desafios e dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da função pública, de que planos e medidas concretas dispõe o Governo para estabilizar o seu moral e elevar a capacidade de colaboração entre as chefias e o pessoal, reforçando o sentido de pertença e de facilidade do mesmo? Obrigado. 多謝梁議員。 Obrigada pela questão, deputado Lançonho. Como já referi, trata-se de uma questão, temos 30 e tal mil funcionários públicos. Isto é para assegurar o funcionamento da sociedade. Trata-se de uns recursos humanos bastante importantes, porque muitas delas têm bastante experiências na área da função pública e na administração, e nos últimos anos também temos vários trabalhadores que entraram na função pública. Por isso, para elevar a eficiência administrativa e para optimizar o desenvolvimento dos negócios e também os serviços prestados na nossa sociedade. Isso implica os esforços de todos os funcionários públicos. Por isso, também quero aqui agradecer os esforços enviados por esses trabalhadores, especialmente nos últimos anos. Funcionários públicos têm enviado todos os esforços, ou seja, no novo ambiente, para além de apoiar o governo da RAM e também tem realizado bastantes trabalhos, especialmente nos trabalhos das eleições. Podemos ver que os funcionários públicos e por iniciativa própria têm contribuído para os trabalhos das nossas eleições ou da Assembleia Legislativa, porque trata-se de um trabalho bastante importante. Em termos de prevenção de desastres, os funcionários públicos, como todos sabemos, que têm o seu contributo com a trabalhar nestas vertentes, apoiando algumas associações. Sim, por isso,
os funcionários públicos, em conjunto com os vários setores da sociedade, têm alcançado bons resultados. Por isso, queria aqui agradecer os esforços e o contributo dos nossos funcionários públicos. O governo da AIM tem dado grande importância à equipa e também às suas exigências. Por isso, espera que podemos haver maior diálogo com os funcionários públicos por forma a conhecer e também como aumentar a eficiência da governação administrativa. Sim, eu estou convicto que podemos fazer isso. Sabemos que com os nossos trabalhadores, para além de, em conjunto, a colaboração com as associações, sim, temos de pensar, Macau. Sim, eu também gosto de dialogar com as associações dos funcionários públicos e também com os funcionários públicos. Também estou muito contente por forma a saber que com este diálogo poderá contribuir, especialmente com os dirigentes, por forma a saber, especialmente também com os titulares dos principais cargos. Sim, só com o diálogo com os titulares dos principais cargos é que consigo obter melhores decisões. Isso permite alcançar alcançar o objetivo de aumentar a eficiência da governação do governo e também da eficiência administrativa. Por isso, temos, através da reforma administrativa e através da optimização e formar os nossos trabalhadores por forma a aumentar as suas responsabilidades e também em como e também para aumentar a capacidade para exercer as suas funções. Isso podemos ver e a longo prazo, sim, temos de ver ter este ponto de vista e através deste aspecto, porque no futuro o governo vai recorrer ao regime de cotas para controlar e também para gerir e também para a governação administrativa. Por isso, através disto, podemos criar uma equipa unida. Sim, é a nossa esperança e é o objetivo que pretendemos alcançar. E quanto à estruturação orgânica e também com a revisão do regime das carreiras, então isto permite aumentar os trabalhos. Por isso, a curto prazo, tendemos, por exemplo, alguns funcionários públicos, porque podemos ver que vai haver, que já foi feita uma fusão de alguns serviços públicos, a imprensa oficial passou a ser integrada na DESAS. Por isso, trata-se de um objetivo dos nossos funcionários públicos. O que pretendemos é aumentar a qualidade dos serviços prestados. Podemos, através de diferentes funções, tendo em conta, ou seja, melhorar, por exemplo, alguns trabalhadores também querem mudar as suas funções, porque se fizerem coisas repetitivas, querem mudar para outros serviços públicos. Por isso, querem aumentar e aprender mais. Por isso, quanto ao ajustamento das funções e da reestruturação, isso não tem a ver com o despedimento, sim, porque dos técnicos superiores. Por isso, o secretário Vão também falou disso, que não tem essa ideia de fazer. Por isso, desse ponto de vista, também temos de prestar atenção, porque
Quanto à reforma, ou durante o processo ou antes, podemos recorrer a diferentes meios, porque há pessoas na sociedade que apresentam alguns, por exemplo, alguns rumores. E para este tipo de situações, com a reforma administrativa, por exemplo, com a revisão do regime de apresentação, sim, os funcionários públicos fiquem descansados, porque com o que fazemos é temos de prestar serviços que merecem o respeito e orgulhosos. Por isso, trata-se de um método de trabalho. Por isso, devemos de fazer assim e trabalhar para o governo da RAM. Por isso, eu estou convicto quando as pessoas vêm trabalhar e quando recebemos os trabalhos do superior, então estou convicto de conseguir concluir esses trabalhos. Por isso, se não ter esta atitude, temos de, por exemplo, se houver algumas funções novas, então podemos apresentar as nossas opiniões, porque isso poderá afetar alguns serviços prestados. Por isso, o chave para promover a reforma administrativa há que ouvir e prestar atenção aos funcionários públicos, sim, incentivando os trabalhadores a ver mudanças e por forma a melhorar e optimizar a qualidade dos serviços prestados. Por isso, esta é a minha opinião. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Leitani, obrigado, Presidente. Sr. Chefe Executivo, com o esforço conjunto do Governo e da sociedade, nos primeiros 3 trimestres deste ano, do PIB e as receitas brutas acumuladas do julgo aumentaram, enquanto o número de visitantes aumentaram. Portanto, mas a economia de Macau ainda está desequilibrada. Mas, devido às limitações de trânsito e espaços nos bairros antigos e comunitários, à redução do número de visitantes e à mudança do modelo de consumo, as PM depararam-se com dificuldades de desenvolvimento e enfrentam grandes pressões na exploração dos negócios. Alguns residentes, sobretudo os de meia idade, os jovens e os grupos vulneráveis, continuam a deparar-se com problemas de emprego ou estabilidade no emprego e o salário de muitos trabalhadores não aumentou. Segundo um estudo realizado por uma instituição de ensino superior, o índice geral de confiança nos consumidores caiu no terceiro trimestre deste ano e a sociedade espera mais medidas de incentivo ao consumo e de apoio à vida no próximo ano para aumentar a capacidade e confiança dos residentes. Assim, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico deve impulsionar o aumento das oportunidades de emprego e a promoção dos residentes locais. Na slide para o próximo ano, o Governo respondeu às preocupações do setor laboral, afirmando que ia proceder a uma revisão global para aperfeiçoar o regime de apreciação dos pedidos de importação TNE, promover a contratação prioritária dos trabalhadores locais, nos serviços adjudicados, nas instituições financeiras e no ensino. A sociedade espera ainda que seja reforçada a contratação e formação dos locais para os cargos adequados, como para o administrativo e até os de gestão de nível superior das grandes empresas. O mais importante é a sua concretização e eficácia. Assim, Sr. Chefe do Executivo, quanto ao aumento da confiança dos consumidores para alívio das dificuldades da população e a prioridade dos trabalhadores locais no acesso ao emprego, qual é o conteúdo concreto dessas políticas e medidas e quais pormenores na sua implementação para os residentes partilharem efetivamente dos frutos do desenvolvimento econômico? Obrigada. Sim, obrigado pela questão colocada, que tem a ver com o emprego e também o aumento da confiança de consumo. Quanto ao emprego, no relatório da SLAC de abril, foi criado um grupo de trabalho para a coordenação da promoção do emprego.
liderado pelo, ou seja, no passado também houve estes organismos para a promoção do emprego, mas o nosso governo pretende, com este grupo de trabalho, ajudar e incentivar o emprego através da coordenação em prol da implementação de políticas de emprego. Portanto, após a divulgação do relatório da SLAC em abril, foi criado este grupo de trabalho. Nós já fizemos muito para resolver o problema do emprego. Em primeiro lugar, o governo tem de prestar atenção ao bem-estar da população e também à vida dos jovens e dos residentes. As pessoas que pretendem procurar um trabalho ou os recém-formados à procura de emprego ou aquelas que estão a aguardar pela nova colocação profissional. Então, elas têm de ter vontade para trabalhar e, se não quiserem, não têm vontade para isso, então o governo não vai conseguir ajudá-los. Portanto, em todo o mundo, há sempre pessoas com capacidade de trabalhar, não querem trabalhar. E este problema se verifica igualmente noutros países e regiões. E, portanto, nós precisamos de dar apoio àquelas que têm vontade e capacidade para trabalhar. E, portanto, como podemos responder a este problema de desemprego? Então, o governo quer a nível jurídico, quer ao nível da contratação de trabalhadores não residentes. A importação de TNR é sempre para suprir provisoriamente a falta de recursos humanos locais. Portanto, se aquelas que pretendem ter um emprego, mesmo sem capacidade, podemos ajudá-los a formar. E, portanto, após a criação daquele grupo de trabalho, foram realizadas várias reuniões e também foram organizadas sessões de emparelhamento profissional. Portanto, em alguns meses já foi resolvido, de certa forma, o problema e ajudamos mais de 4 ou 5 mil pessoas a encontrar um emprego. E depois, de alguma notícia, deputada Lei, na contratação pública, nas obras públicas, nós damos prioridade à contratação dos locais. Agora, basicamente, esta política já foi bem implementada em várias áreas. Nos concursos públicos já exigimos isto. Mas há também cargos que não podem ser desempenhados por locais. Então, para o desenvolvimento de Macau, assim, temos de adoptar uma atitude de pragmatismo. Portanto, se houver postos, então, vamos dar prioridade aos locais. Porque se isto não for resolvido, então não podemos assegurar o bem-estar da população. Assim, temos de reunir o consenso da sociedade. E para qualquer economia, temos de ter em conta isso. E não só ter em conta o custo de recursos humanos. Então, quanto à taxa de desemprego, parece que é de 3,2%. Se for inferior a este número, então, portanto, temos de manter implementada esta política de dar prioridade aos locais no acesso ao emprego. E depois, como
é que quais são os planos pormenorizados. Então, isto tudo consta do relatório das SLACs e depois o secretário vai explicar melhor. Mas a política é muito clara, ou seja, através da colocação ou emparelhamento entre postos e trabalhadores, ou através da contratação pública e também através da instituição de ensino superior ou financeiras. Então, os recém-licenciados, se conseguir desempenhar os postos, então estas instituições devem libertar os postos para os locais. Mas o mais importante é que estes recém-licenciados têm vontade para trabalhar. Então, o mercado também tem de dar incentivos para atrair estes recém-licenciados. E depois, se há uma falta de correspondência entre a especialidade e os postos, então os recém-formados podem também receber formação para depois ser empregados. Podemos também pensar em encontrar ou lançar medidas para isto, para incentivar e apoiar os jovens. A ingressar na sociedade para sentir o bom da sociedade, para também para também aplicar os conhecimentos adquiridos. E quanto aos pormenores, de facto, agora as grandes empresas de lazer, os cargos de nível médio superior, ou seja, já foi atingido a taxa de 89,7%. E depois podemos também exigir as grandes empresas, para além de 6 grandes empresas de lazer, para criar plataforma, por exemplo, para os jovens e também para a população ativa, para desempenhar os cargos respectivos. Então, vamos em conjunto pensar em como resolver isto. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, deputado Lan Hon Sai. Obrigado, caros colegas, boa tarde a todos. O meu tema de hoje tem a ver com acelerar a construção da renovação urbana. Com o aumento gradual da dimensão do desenvolvimento urbano e o número de edifícios antigos, existem atualmente em Macau cerca de 5.000 edifícios com mais de 30 anos. O ordenamento dos bairros antigos tem sido, ao longo dos anos, uma das maiores ambições do governo. No entanto, devido à desatualização das leis e aos obstáculos da coordenação entre o governo e os proprietários, entre outros fatores, tem sido ao longo dos anos uma das prioridades e dificuldades da ação governativa. Estou satisfeito com a conclusão neste ano dos projetos de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca, o que reflete a determinação do Governo da AEA em promover a renovação urbana. Uma vez que a maioria dos proprietários e dos prédios antigos de Macau são idosos, espera-se que as autoridades deem prioridade a estes grupos de pessoas, providenciando a habitação para alojamento temporário, habitação para troca e residência para idosos, por arrendamento ou troca a preço razoável. Tudo isto demonstra o espírito da solidariedade do Governo para com os grupos em situação vulnerável e contribui para acelerar o processo da renovação urbana. Sugere-se ainda que o Governo faça um bom aproveitamento dos terrenos e aumente o número de instalações de serviços sociais para facilitar a integração dos residentes na vida comunitária. No futuro, com a construção da Zona Internacional de Turismo e Cultura, o desenvolvimento de um círculo de cultura e turismo costeiro entre o Rio e Duas Margens é uma tendência inevitável de desenvolvimento. Por isso, os edifícios e as construções devem acompanhar a evolução dos tempos rumo ao princípio de desenvolvimento seguro e habitável. Assim, como é que o Governo vai concretizar, quanto antes, o plano de renovação urbana a nível regional no âmbito da construção das duas margens de um rio? Obrigado. Agradeço a questão colocada pelo deputado Leão. E duas margens de um rio, cooperação para ser maior, mais forte, de facto,
no plano de renovação urbana de 2020 e 2004 já existem matérias. Por exemplo, reforço de cooperação com a parte de Chuai e este conceito de duas margens de um rio está constante daquele plano para criar mais pontos turísticos, etc. E quanto a essa cooperação, como se criar uma viagem internacional de turismo e cultura, incluindo a zona de no Porto Interior. E vamos criar uma zona comercial ou ruas e criamos zona comercial e turísticos para reforçar ou elevar a sua atratividade. Sim. E para melhorar a imagem da cidade, o governo também está a avançar com isto. E, senhor secretário Tam, quanto a essa matéria de duas margens de um rio e também o relacionamento do Porto Interior, e o senhor secretário Tam vai explicar um pouco. E essa zona merece a nossa ponderação e merece o apoio de todos para poder evitar desastres naturais e também como se pode ligar Porto Interior e a zona de Wanchai e a parte do sul do Patane. Existe um centro de gastronomia e, a partir daquele lado, olhar para o outro lado, podemos ver o descer do sol. E a paisagem é maravilhosa. Portanto, há que fazer melhor o relacionamento entre a ligação entre Wanchai e o Porto Interior. E quanto a Macau Renovação Urbana SA, e com a aprovação da lei de a aprovação do regime jurídico da renovação urbana, eu comuniquei várias vezes com o senhor presidente. E agora trata-se de uma sociedade sem fiscalização. E claro que há chefias e direção, mas que departamento que vai exercer a fiscalização, de facto, não existe, não há qualquer regra ou regulamentação. Mas agora quem vai lidar é o senhor secretário Tam. E porque trata-se da área das obras públicas e tem uma ligação com essa área, portanto, é muito claro. E a renda sobre a habitação para a troca e o âmbito de utilização de habitação para alojamento temporário e o posicionamento de Macau Renovação Urbana SA e aquela zona, lote P, e agora existem muitos prédios e também novo bairro Macau. Também cai no âmbito da fiscalização da Macau Renovação Urbana SA. E o ritmo de desenvolvimento da sociedade era dependente daquela altura, mas como se trata da situação atual, o senhor secretário Tam vai acompanhar pormenormente como se pode desenvolver as funções dessa sociedade para concretizar realmente a renovação urbana. É isto o nosso objetivo. Obrigada, senhor chefe executivo, deputado Lampoiu. Obrigado, presidente.
Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, o país apresentou recentemente propostas sobre os princípios e objetivos de desenvolvimento econômico e social durante o 15º Plano Quintal. Novos progressos de ingresso qualitativo e pleno, sincronização entre o aumento do rendimento dos residentes e o crescimento econômico, e entre o aumento da remuneração do trabalho e o aumento da produtividade, otimização da estrutura da distribuição, otimização e sustentabilidade da segurança social. Este é o último ano do segundo Plano Quintal de Macau e os objetivos nacionais podem servir de referência para o nosso terceiro Plano Quinhental. Sim, com a promoção e o esforço da FAOM, das associações laborais e dos deputados da área laboral, a Lei número 2020, alteração da Lei das Relações do Trabalho, introduziu a licença de paternidade remunerada, as compensações por sobreposição e aumento da licença de maternidade para 70 dias. No seu primeiro relatório das LAG, o atual governo propôs iniciar estudos sobre o aumento das férias e licença maternidade. Estamos contentes por saber que esse relatório inclui a alteração da Lei das Relações do Trabalho, tal como referido ontem, sobre a alteração desta lei no plano legislativo, e o setor da área laboral aplaude esta iniciativa. No entanto, em comparação com o nível do país, as regiões vizinhas, as convenções internacionais de trabalho, os padrões laborais e a legislação precisam de ser melhorados. Senhor Chefe do Executivo, além de aumentar o número das férias e licença maternidade, que medidas e objetivos é que o terceiro Plano Quintal vai contemplar para atualizar os padrões laborais, aumentar o número de feriados obrigatórios, combater as situações de salário em dívida, melhorar a legislação de combate ao trabalho local e proteger o direito ao emprego dos residentes? Obrigado. Obrigado pela questão do deputado Lang. Na área laboral, especialmente do terceiro plano quinquenal, muitas matérias vão ser incluídas de forma incessante. Acho que já é necessário com o terceiro plano quinquenal já vamos fazer isto, promover isto. Isso tem a ver com a área laboral e também tem a ver com a relação laboral. Temos vindo a atualizar as matérias têm em conta a evolução social. O que acabou de referir, vamos fazer vasto trabalho. Primeiro é a alteração da Lei das Relações de Trabalho. Já temos a CPCS, que já temos este mecanismo deste Conselho. Acho que é o essencial, é as partes laboral e patronal, para apresentarem as respectivas opiniões e para a devida revisão, exercendo o seu papel de concertação social, tendo em conta a realidade e depois tomando decisões. Acho que para cada política também é feita desta maneira. E sim, já está incluído no próximo programa legislativo a revisão daquela lei. E para proteger o direito ao emprego dos residentes, incluindo já a licença de maternidade, de antes era 56 dias, passando a ser 70 dias. Vai ser ou não prolongado isto ou não. Aliás, em 2026, sobre este mecanismo de subsídio, uma medida de subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade, vamos pensar se é possível tornar num mecanismo permanente. E qual é como que se pode tornar um mecanismo permanente? Também tem a ver com o regime de segurança social, olhando para regiões vizinhas, incluindo os direitos dados aos trabalhadores. Também percebo cada vez melhor, tal como no Intra-China, mesmo para os funcionários do governo também. Para aqueles que trabalham no interior da China, também já percebem que acho que haver uma contribuição de 20% dada pelo dono, entidade patronal e aos trabalhadores. E
neste momento, sobre aquele subsídio vai ser dado pelo governo, mas só que temos de verificar se deve ser um mecanismo permanente ou não. E também aqueles feriados e as licenças que nós já que acabamos de referir, também pode fazer uma pesquisa através da inteligência artificial, olhando para outros países quantos dias de licença de maternidade ou feriados obrigatórios em Hong Kong, em toda a China também, podem fazer uma comparação com a nossa situação. Acho que isso também tem a ver com o salvaguarda dos interesses dos nossos trabalhadores, mas tem que ter o essencial, ter um mecanismo permanente. Tudo tem que ser complementado pelo governo. Vamos então ponderar, porque isto vai ser feito até o próximo ano. E também ainda o salário mínimo também está neste momento a ser discutido em seio da Assembleia Legislativa, que também é ponderado 2 a 2 anos. Deixa eu ver, já é a segunda vez. É uma novidade que tem que ser revisto em 2 anos, incluindo 18 mil trabalhadores que saem beneficiados com este regime, que não é para todas as áreas, porque, aliás, muitas das profissões já excedem o limite máximo do regime do salário mínimo. Também temos que verificar quantos residentes saem beneficiados com isto. E também, aliás, o salário mínimo neste momento está a ser discutido na Assembleia Legislativa e na próxima revisão vai ser tida em 2027. E também para o direito dos trabalhadores também existe a questão do regime de garantia de créditos laborais. Sim, neste momento existe esta garantia, só que continuo a ouvir que muitas vezes, depois de ter adentado pelo governo, muitas vezes não consegue pedir de volta as quantias. Também tem a ver com o salário em dívida, muitas vezes também pode, ao respectivo fundo, que também quando envolve muitos trabalhadores, também há aí aumento do parte do governo. Sim, também a questão do combate em trabalho legal, sim, o governo também tem vindo a fazer isto nos primeiros 9 meses do corrente ano. Já houve várias operações disto. E lembro-me que esta competência e o PSP é responsável para esta tarefa. Antigamente era de serviços laborais e neste momento é da competência da PSP, e nos primeiros 9 meses do corrente já foi feita 2.960 operações, incluindo 517 trabalhadores legais. E na próxima fase, que o governo vai fazer passo a passo para rever os licenças. E hoje, sobre as políticas, qual o nível da política de regalias dado aos trabalhadores, que há que ter um equilíbrio com a sociedade. Temos que ponderar isto tudo em conjunto. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Agora vamos descansar 30 minutos.